Sara, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Está prestes a ser passado o testemunho. Na véspera da entrada de um novo inquilino em Belém, os últimos 10 anos de Cavaco Silva são analisados aqui na SIC Notícias. É uma espécie de balanço com diferentes perspectivas de comentadores habituais na antena do canal. Estão aqui comigo, em estúdio, António Vitorino, Pedro Santana Lopes, ainda Francisco Louçã e Bagão Félix. Irão fazer a análise da prestação de Cavaco Silva enquanto presidente, ele que, a nível eleitoral, foi, como se sabe, o político mais bem-sucedido da democracia portuguesa. Ao longo deste debate, iremos também refrescando a memória, passando no ecrã momentos-chave, momentos polémicos, sobretudo, destes últimos 10 anos em Belém, com imagem e contexto para melhor enquadramento. E lembro que podem deixar comentários e acompanhar o debate nas redes sociais através do hashtag 10 anos em Belém. Meus senhores, muito boa noite, muito bem-vindos. Eu começaria pelo Dr. Pedro Santana Lopes, uma vez que esteve na gênese do político que ou não queria ou não gosta de política. Dr. Pedro Santana Lopes, como é que um homem que foi, como disse, o político mais bem-sucedido a nível eleitoral da democracia portuguesa se torna num dos mais mal amados, menos apreciados, mais impopulares, ou pelo menos o mais impopular de sempre? Sim, as sondagens, sim. Resta saber se acontecesse nova eleição, se houvesse terceiro mandato presidencial, o que é que se passaria com Cavaco Silva. Porque o que é facto é que, para além da disputa com o Dr. Jorge Sampaio em 1995, quando foi eleições, ele venceu. Em 85 e depois 87, 91, 2006, 2011. E, portanto, há aqui qualquer coisa que merece, de facto, ser ponderada, porque estou mal amado. Aliás, disse-se mal do professor Cavaco Silva desde o princípio, em muita opinião dita, publicada. Acha que é só má imprensa? Não, acho que estes mandatos foram muito difíceis, quer dizer, de facto, para além de alguns erros do próprio, penso que Cavaco Silva teve um primeiro mandato com José Sócrates, com o governo de José Sócrates, fundamentalmente, e o segundo com a Troika e a austeridade e o governo de Pedro Passos Coelho. Por razões diferentes, foram épocas de presidência da República muito difíceis. E o estilo de Cavaco Silva não ajudava, eu devo dizer. O estilo, que significa exatamente o estilo, a maneira de ser tímido, quer dizer, não é um político com muita vontade na maneira de estar com as pessoas. Eu acho que ele se forçou a si próprio a muitos contactos com o eleitorado. A maneira de ser dele é circunspecta, é mais reservada. Eu acho que Cavaco Silva, e quando em tempos defendi que ele de facto devia ser presidente, se devia candidatar, ainda estava no governo em 94, eu pensava mais num presidente à francesa, num presidente líder de maioria. Aquilo que ele fez agora no último Conselho de Ministros, a fazer normalmente, a chefiar o Conselho de Ministros. Cavaco Silva é um executivo e não um moderador. Acho que a característica principal dele não é moderar. A característica principal dele, de facto, é governar. E foi um governante que foi para presidente e que nunca deixou esse seu lado mais executivo, se quiser. O moderar para ele, pronto, foi uma obrigação do ofício, foi um dever do ofício. Estava aqui a falar também do estilo, disso muito se tem falado. O Bagão Félix foi aluno do professor Cavaco Silva. Já nessa altura era o mesmo estilo ou era um homem diferente, Bagão Félix? Foi há 50 anos, precisamente, em 1966, eu tinha 18 anos. Ele creio que tem mais novo do que eu, o professor Cavaco Silva. Ele já estaria perto dos 30. Sim, assistente. Como era ele como professor? Assistente de Finanças 1, na altura, como se chamava a disciplina, a cadeira. Era um professor que, enfim, retirando o aspecto das funções, nessa altura era assistente e hoje ainda é Presidente da República, foi Primeiro-Ministro, era a mesma pessoa. A sua idiosincrasia era exatamente a mesma, uma pessoa austera, uma pessoa rigorosa, exigente, bastante exigente, mas tímido, não tinha uma ligação com os alunos, também na altura não era habitual. Havia um distanciamento muito grande entre o professor e o aluno. Mas, nesse aspecto, acho que é um ponto interessante da personalidade de Cavaco Silva, é que eu vejo na pessoa que é hoje aquela pessoa que via há 50 anos. E nesse aspecto imutável? Imutável, o que tem vantagens, mas também é de aplaudir, porque não... Aliás, eu acho que ele, durante a presidência da República, mais até do que na função de Primeiro-Ministro, como disse
o Pedro Santana Lopes, ele como Primeiro-Ministro estava mais nas suas águas, é um executivo, é uma pessoa que gosta de decidir e, portanto, aliás, até se prognosticava na altura, quando ele foi eleito a primeira vez, que ele ia ser o primeiro presidente primeiro-ministro, e não foi. Mas dizia eu que ele é uma pessoa que manteve ao longo do tempo. Há aspectos da sua personalidade que não mudaram em função das funções que ao longo da sua vida percorreu, tanto quanto eu posso Mas a verdade ver, é que... e isso acarreta inconvenientes às vezes, críticas, Sim. mas também tem que se ver pelo lado positivo, que é o lado de alguma constância, de personalidade, de maneira de ser, de autenticidade da sua própria personalidade. E a verdade é que os portugueses viram nele o homem com perfil para a presidência da República, António Vitorino. O que é que poderá ter corrido mal? Foi sobretudo neste segundo mandato, ou o primeiro mandato também já merecia críticas ao nível da atuação do Presidente, no seu entender? Antes de responder a essa pergunta, eu acho que, por aquilo que acabou de ser dito, eu acho que o professor Cavaco Silva é o primeiro político profissional construído. A pessoa mais dominante na democracia portuguesa, a meu entender, depois do 25 de Abril, é o Dr. Mário Soares. Espontaneidade e intuição. Cavaco está nos antípodas. É muito um político construído, fruto de uma grande autodisciplina. Isso é bom ou mau? Bom, para quem tem que ganhar eleições, estando como estrangido, como aqui se viu, pela sua própria personalidade, era uma vantagem. Ele impunha-se a si próprio um rigor e uma disciplina em nome da construção de um determinado personagem político, que fazia apelo a alguns valores importantes na sociedade. A autoridade, por exemplo, que foi claramente um valor encarnado por ele, a autoridade. O rigor técnico, mas que são características que, sobretudo, se reportam ao Primeiro-Ministro. No Presidente da República, eu acho que os portugueses veem um outro modelo de personagem político. Um personagem mais inclusivo, coisa que ele não conseguiu ser. Isto é o primeiro Presidente da República que não consegue, que sendo eleito por um campo político, não consegue tocar o outro campo, o campo oposto. Coisa que nenhum dos antecessores dele tinha tido esse problema. Portanto, não consegue fazer essa presidência inclusiva. E isso tanto é no primeiro mandato como no segundo mandato. E, em segundo lugar, meia culpa, eu era dos que pensava, de facto, quando ele foi eleito, que iria ser um presidente mais ali, como o Pedro gostaria que ele tivesse sido, e como o Vagão Félix referiu. Mais interventivo. E acabou por ser um presidente hiper-institucionalista. Mas esse hiper-institucionalismo mostrou-se pouco adequado ao período de crise que vivemos, onde se exigia mais do Presidente da República do que apenas uma leitura muito contida dos seus poderes institucionais, tão contida que às vezes a preocupação por garantir a estabilidade política o levou a tomar atitudes que não podiam deixar de ser interpretadas como uma proteção ao governo que estava em funções contra uma outra parte do espectro político. Ou seja, refém também dessas circunstâncias, Francisco Louçã, boa noite, não tendo perdido poder, o poder presidencial, os poderes presidenciais, perdeu de alguma forma a autoridade com este percurso de 10 anos? Para chegarmos ao ponto que chegámos, e recordo a primeira pergunta, o facto de ele hoje estar com o mais baixo índice de popularidade de um presidente. Houve um Presidente da República que tivesse um segundo mandato tão impopular e que terminasse como Cavaco Silva terminou. É verdade. Agora, Cavaco Silva tem momentos muito diferentes na sua vida. Há dois períodos que são muito visíveis e dois mais invisíveis. Os mais invisíveis são o período até ser Primeiro-Ministro e o período entre ser Primeiro-Ministro e Presidente da República. Ele tem aí, creio eu, até um auge de poder de intervenção comunicacional de opinião, que exerce muito raramente, mas que é muito incisivo, quando já não era Primeiro-Ministro e não tinha conseguido ser Presidente da República. Mas isso é o período de que normalmente nos lembraremos menos. Lembramos muito do período em que foi Primeiro-Ministro, com as características que foram aqui ditas, uma mudança no estilo da política. É verdade que Portugal entrava em ritmo de cruzeiro na adesão à União Europeia. Ele é o primeiro-ministro que executa o desenvolvimento dos primeiros 10 anos, com grandes benefícios, com grande margem de manobra, com imensa autoridade, é talvez a maioria absoluta mais autoritária de todas que tivemos, e com uma grande mudança de página em relação à política anterior. É um período em que, quando olharmos para trás com alguma distanciação, e hoje para esse período já temos essa distanciação,
comunicação, veremos que a economia, a sociedade portuguesa mudou imenso. O BPI tinha acabado de se formar, forma-se o BCP, o Champalimau, o Melo, os grandes grupos financeiros reconstroem a sua estrutura, portanto reorganiza-se a economia portuguesa no carril da União Europeia, com vantagens que a população foi sentindo, mas com uma mudança substancial de regime económico para um regime de muita autoridade. Depois é a desilusão, porque Cavaco Silva candidata-se pouco tempo depois de sair de Primeiro-Ministro a Presidente da República e perde essas eleições. Quando ele volta como Presidente da República, volta como uma figura tutelar da direita, encarnando uma vigilância sobre a sociedade, como se fosse um presidente para construir estabilidade política, e nisso fracassou. Mas acha que ele está a afirmar, como António Vitorino, que ele foi um presidente de facção, e agora a expressão é minha porque foi muito utilizada na altura? O segundo mandato, que é um mandato em que ele enfrenta as dificuldades que Portugal se sente no contexto da Troika, e depois esta última fase, são desastrosas do ponto de vista de Cavaco Silva, ele aparece como um fator de instabilidade. Ou por erros que cometeu, erros de percepção da opinião pública, ele não viveu nunca como político, sendo o político construído, o António Vitorino tem razão, mas foi construído num tempo diferente daquele tempo em que a velocidade da comunicação expõe muito mais. Um presidente que quer uma autoridade como presidente nunca poderia ter aceito, mesmo que isso simbolicamente valha o que vale, e é muito, um ordenado como reformado e não o ordenado como Presidente da República. Ele fracassou desse ponto de vista. Sim. E isso leva-o a um conflito grande no último período. E as pessoas não entenderam? As pessoas não entenderam certamente algumas das palavras que ele dirigiu. Falou da questão do ordenado ou da pensão, que provavelmente não chegaria para as despesas. Deixe-me lançar. Deixe-me só concluir. E são duas coisas um pouco diferentes, não é? Portanto, ele comentar o valor da sua pensão, desvalorizando uma pensão que é muito elevada, é muito mal visto pela população, com toda a razão. Outra coisa é a escolha institucional de não ser pago como Presidente da República quando exerce a função de Presidente da República. Claro. Quando tem que optar, sim. Muito, do meu ponto de vista, é o mais preocupante. Agora, ele tornou-se, com a visão de um Primeiro-Ministro, tornou-se o Presidente que mais desvalorizou a função presidencial em relação aos 4 presidentes da democracia. Eu creio que o balanço de Cavaco Silva é paradoxalmente muito difícil para ele, porque ele deixou o exercício das funções presidenciais muito desvalorizado no contexto desta crise. Ou seja, que ficou refém dessa parte mais institucional, também falava há pouco o António Vitorino, também consideram que ele acabou por desvalorizar, como dizia agora Francisco Louçã, esta função presidencial, ou soube gerir melhor os tempos e os silêncios e os momentos de ponderação? Pedro Santana Lopes. Eu estava aqui a pensar, aqui os meus amigos de painel, mais de um espectro do sistema que não é propriamente o meu, com muitas outras pessoas e respeitando a sua individualidade, mas há esta corrente de pensamento. Se Cavaco Silva foi o pior, os outros 3 presidentes foram diferentes, não desvalorizaram tanto a função presidencial. Eu acho que eles estarão de acordo que é muito difícil julgar um presidente que está muito próximo, está de saída, embora já possam ser feitas apreciações, com certeza. Mas Cavaco Silva não criou um partido a partir de Belém, como Ramalhantes. O que é que seria se ele o tivesse feito? Cavaco Silva não fez um segundo mandato, um primeiro mandato contra o governo em funções, em presidências abertas, como fez Mário Soares. Não vou falar no caso de Jorge Sampaio, comigo como Primeiro-Ministro, em relação a uma maioria absoluta que estava em funções, digamos assim. Mas imagino Cavaco a fazer isso. Pronto, mas imagino que sim. Mas não o fez e poderia tê-lo feito. Mas não fez. Mas o que é que se diria se Cavaco tivesse feito? Portanto, o grau de intervenção dos outros presidentes será que foi no sentido correto? Ou seja, Cavaco Silva, ao ser mais contido na leitura dos poderes presidenciais, não terá estado melhor? Independentemente dos erros que foram mencionados, quer pelo Francisco Louçã, principalmente pelo Francisco Louçã, não tanto pelo António, as declarações, o optar por um vencimento em vez de outro, sem dúvida. Agora, sendo que as pessoas não terão entendido na altura essas palavras do Presidente? Sem dúvida nenhuma. Acho que foi a partir daí que o divórcio se acentuou. Caiu pessimamente. Eu lembro de uma visita do Presidente a Guimarães, em que depois julgo que teve as primeiras pateadas, julgo que foi na inauguração da Capital da Cultura. Agora, na leitura do exercício da sua função presidencial, eu acho que Cavaco Silva procurou ser... ele de facto é um institucionalista. Não estou a ver a fazer presenças abertas contra o governo em funções, a fazer um congresso, ir encerrar um congresso Portugal e o futuro, para quando Mário Soares já vai à subida de António Guterres ao poder,
Não estou a ver a patrocinar, de facto, o lançamento de um partido político desde Belém. Mas foi ou não presidente de facção, agora passando para o Bagão Félix? Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa, António. Cavaco Silva começou a sua presidência, aliás, como outros, como Mário Soares com Cavaco Silva, com um pacto de entendimento com José Sócrates. É verdade. Pronto, hoje em dia José Sócrates está na posição de saber, vamos abstrair de tudo. Era primeiro-ministro, eleito, maioria absoluta, em eleições que disputou comigo, e começou... Com promessas de cooperação nas estratégica. graças coletivas, Com uma promessas de cooperação cooperação estratégica, tal coisa que era muito dita, desculpa. Mas que poucos anos depois, na altura, por causa do Estatuto dos Açores, começou a deteriorar-se rapidamente. Essa situação dos Açores é, a meu entender, muito significativa Foi um momento do chave. evolucionismo institucional que para Cavaco era uma questão, foi sempre uma questão determinante, sagrada. É claro que a questão dos Açores pareceu um caso menor no contexto das preocupações da população em geral e do eleitorado, mas temos hoje que reconhecer que era uma questão importante do ponto de vista da tal lógica institucional bastante acentuada e, nesse sentido, não se pode apontar nada a Cavaco Silva. Ou seja, ele foi completamente respeitador das suas funções, no sentido de não fez mais nem menos do que, enfim, num sentido até às vezes demasiado formal, tenho que reconhecer isso também, das suas próprias funções. Quanto à questão de ser presidente de facção, obviamente para mim não foi um presidente de facção, mas é curioso porque Cavaco Silva foi o primeiro presidente que, dos 4 presidentes, o primeiro que economista. O que de algum modo levou as pessoas a pensar que a presidência das palavras passaria para a presidência dos números. E isso muitas vezes foi entendido de uma maneira errada. Em segundo lugar, foi o primeiro presidente, enfim, pelo menos os presidentes civis, que não era de esquerda. E isso é um ponto muito importante. É um ponto em que se evidencia que, sendo um presidente que não é de esquerda, há pouco o António Vitorino dizia que ele não foi capaz de, a sua expressão foi tomar o campo oposto, não é? Eu reconheço que isso em parte é verdade, mas também o campo oposto não foi capaz de aceitar determinado tipo de cooperação estratégica, de lógica de compromisso, de procura de compromisso, não gosto de consenso, em 2013, todos esses aspectos. Ou seja, foi um ponto que evidencia uma... Mas foi também um presidente atraiçoado, e lembro-me da questão do PEC 4. Sim, segundo... Tinha razões para manter a desconfiança em relação ao Executivo de então? Acreditando que foi assim, evidentemente que sim. Acho que é os anteriores presidentes falavam de cooperação institucional. Não é? Sim. Cavaco Silva substituiu esse conceito por cooperação estratégica. Ou seja, é não apenas lealdade institucional, mas é também uma abordagem, não direi de unicidade, mas de alguma unidade quanto aos objetivos, aos desígnios do país. E, nesse sentido, um PEC, como o PEC 4, obviamente que estava enquadrado nessas duas lógicas, de lealdade institucional e de aderência ou de adesão a aspectos estratégicos do país. Deixe-me só referir um ponto que é o seguinte. Cavaco Silva, curiosamente, no meio disto tudo, claro que isto é uma mera questão factual, Sim. Não estou a fazer nenhum juízo de valor, mas é o único Presidente da República dos 3 civis que acaba com um governo que não é da sua cor política. Sampaio, depois da demissão, enfim, do meu ponto de vista, não é por pertencer ao governo na altura de Santana Lopes, mas incompreensível e que realmente, repito, se fosse feita por Cavaco Silva, teria sido o fim do mundo. Que não é, mas que de acordo com a tradição. Não é de acordo com a tradição, também não deveria ser, mas depois a tradição rompeu-se e surgiu uma nova distribuição ao nível da maioria parlamentar. Portanto, à partida teria sido claro, com o governo PSD, não é factual, por isso é que eu estou a dizer que é factual. Factualmente, é verdade. Mas há pouco falávamos do outro campo político e lançava também a provocação aqui ao António Vitorino. A verdade é que ele em 2013 tentou envolver o PS numa solução e o PS não entrou nessa Deixa-me só clarificar possibilidade. Eu não utilizei a expressão presidente de facção, já agora... Não, eu usei. E a minha explicação era um pouco mais rebuscada do que isso. É que eu acho que ele se deixou dominar pela opção de não ter uma crise política. E houve momentos em que, provavelmente, a intervenção do Presidente da República, de que nem nós temos um conhecimento muito direto,
foi decisiva para manter a coligação em funcionamento. Fala-me de 2013. Não, mas eu falo-lhe um ano antes. Aquela célebre ida à noite do Dr. Passos Coelho e do Dr. Vítor Gaspar a Belém, num sábado, nunca ninguém explicou o que é que se passou naquela noite, mas eu tenho para mim, interpretação especulativa, de que naquela noite o professor Cavaco Silva aguentou aquele governo pelos cabelos, impediu que a coligação se desfizesse naquela noite pelo elo mais forte que era o Vítor Gaspar, esta é a minha interpretação, e nesse sentido, portanto, é um exemplo, por exemplo, de envolvimento na estabilidade política. O que eu falo é que essa obsessão pela estabilidade política levou, na minha opinião, o Presidente Cavaco Silva a descurar a importância que um poder moderador tinha num período de crise para não deixar setores da sociedade, não estou a falar só do quadro político, setores da sociedade e do espectro político fora, pelo menos, de uma área de diálogo e de concertação. Quando ele acorda para essa questão, é tarde, em 2013, porque acorda já numa altura em que, manifestamente, as condições que estavam em cima da mesa tornavam muito difícil um acordo. Mesmo assim, aí tem uma prova, e isto não é um exemplo de ser presidente de facção. Ele deu um bónus ao Partido Socialista nessa proposta, que era a antecipação das eleições. O que para um institucionalista, sejamos honestos, é algo que, eu diria, brada aos céus. Então, o Presidente da República dispõe do seu máximo poder, que é o poder de dissolução, e inclui-o numa negociação política interpartidária. Agora, no seu conjunto, digamos assim, eu acho que alguns dos sintomas de desafeição da sociedade portuguesa esperavam do Presidente da República um outro cuidado e uma outra resposta que o professor Cavaco Silva, porque estava sempre focado na questão da estabilidade, acabou por não conseguir dar. Um último apontamento. Historicamente, registar-se-á que a pessoa que introduziu no debate político em Portugal a expressão espiral recessiva foi o professor Cavaco Silva. E este... O tempo de Passos Coelho. Exatamente. Portanto, não foi a oposição de esquerda que disse que a política austeritária conduzia a uma espiral recessiva, foi o próprio professor Cavaco Silva. E se eu dou este exemplo é só para demonstrar que eu não utilizo a expressão presidente de facção, o que eu coloco, o eixo de gravidade do problema é numa interpretação tão formalista e tão rígida dos seus poderes que acabou por o impedir de ser o poder moderador e integrador que eu acho que num período de crise justificava que fosse o Presidente da República. Mas não deixa de ser curioso, Dr. António Vitorino, que tenha sido ele a dizê-lo e que o reafirme até com orgulho, dizendo, atenção, eu avisei, tal como avisou que seria difícil, enfim, havia limites para os sacrifícios que se podiam pedir aos portugueses. Quando esses limites foram ultrapassados, Francisco Louçã, que resposta é que tivemos do ainda Presidente da República? Bom, o Presidente suscitou raramente, mas de uma forma visível, algumas inquirições sobre inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional, sob a pressão da oposição e sob a pressão da evidência das medidas que eram tomadas, embora no conjunto é verdade que ele marcou o seu segundo mandato como diferenciando a política que tinha tido em relação ao governo anterior e, portanto, acentuando a aceitação do caminho que Portugal estava a seguir no contexto da Troika. Eu creio que isso tem que ver com um aspecto que é muito marcante na vida de Cavaco Silva, desde Primeiro-Ministro, é talvez um elemento de continuidade entre Primeiro-Ministro e Presidente, e é muito comum, aliás, ao sistema político português. O regime foi conformado nos últimos 30 anos em torno disso, que é um certo deslumbramento europeu. Ou seja, viveu-se um tempo de enorme confiança, de acumulação de vantagens, em que se aceitava com bastante naturalidade que pudesse haver medidas muito excepcionais e até extravagantes, do ponto de vista de revisões constitucionais ou outras, para ajustar Portugal a uma formatação que parecia amável. E que depois se tornou problemática, sobretudo com a austeridade, e aí é que Cavaco Silva falha. Repare que é claro que quando medimos a intervenção de um Presidente em relação a outros, é sempre difícil fazer uma contextualização de momentos diferentes. É claro que a pior intervenção do ponto de vista institucional foi a da formação de um partido por ramalhianos, é inteiramente de acordo, isso é irrepetível e é impensável no contexto do regime moderno em Portugal. Os outros Presidentes tiveram funções diferentes
intervieram de uma forma muito distinta do ponto de vista da opinião, mais exuberantemente Mário Soares no segundo mandato. Mas todos eles alvos de muitas críticas Todos também. eles alvos de críticas, todos eles forma de intervenção. Já agora, a intervenção mais polémica de Jorge Sampaio, que foi a demissão do governo, eu queria chamar a atenção para que um dos elementos muito importantes no debate público, pressionando essa evolução, foi Cavaco Silva. Sim, sim. Foi Cavaco Silva. Já agora, estando fora das instituições, mas lembremos que foi... E Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa. Havia uma divisão na direita. Entendamos bem. Agora, ao olhar para este segundo mandato, eu creio que este segundo mandato, Clara, começou muito mal e acabou muito mal. Começou com um discurso lamentável do Presidente da República. Foi uma espécie de ajuste de contas com a campanha eleitoral em que ele tinha sido submetido a bastantes críticas e até uma vulnerabilidade da sua vida como nunca tinha sido escrutinada até A então. propósito do BPN. A propósito do BPN, que era obviamente um grupo de amigos de Cavaco Silva, em particular Dias Loureiro, que ele manteve no Conselho de Estado muito tempo depois do BPN estar desfeito em escândalo e portanto, que foi protegido durante E lembramos a frase: para serem tão sérios como eu, têm que nascer duas vezes. Pronto, isso seria um excesso, seria um arrobo de entusiasmo. Agora, começou mal. E repare como acabou, porque isto não foi muito notado, porque nestes últimos dias pensa-se mais em Marcelo do que em Cavaco Silva, e na verdade a virtude de Cavaco e de Marcelo e o mal de Cavaco é que o contraste entre a popularidade do novo presidente e a impopularidade do anterior vai acentuar imenso o mal-estar para com este mandato. Mas ele terminou com um discurso que fez ontem em Cascais, que para um institucionalista, precisamente, é a prova declamada da falta de cuidado e até de percepção do que é a opinião pública moderna. Porque ele faz um discurso resumido, 4 minutos e meio, contido, agradecendo, ao lado do Presidente da Câmara, que o convida como Presidente da Câmara, mas que é Vice-Presidente do PSD, e que faz um discurso dizendo: este homem aqui ganhou todas as vezes no nosso Conselho. Ou seja, faz um discurso de partido, de maioria, de vitória. Não faz um discurso para um Presidente da República que está a sair, que evidentemente ou se sentiu incomodado, mas não o manifestou, porque ele estava a dirigir-se ao país, não estava a dirigir à maioria que o tinha eleito há 5 e há 10 anos e há 20 anos, há 30 anos. Coisa que não tem sentido nenhum, uma perda de sentido, uma falta de competência como responsável político da parte de alguém do PSD que se foi apropriar daquela última iniciativa. Sabe-se lá porquê. E, portanto, falta de cuidado institucional apareceu por muitas vezes, sobretudo quando o Presidente estava sob tensão. E o momento em que ele foi Presidente de facção foi nesta crise política, quando faz umas exigências formalmente distintas a António Costa do que tinha feito a quem ele tinha, em primeiro lugar, mandatado para procurar cumprir as condições para ser Primeiro-Ministro, que era Passos Coelho. Vencido as eleições. Eu creio que ele cumpriu bem desse ponto de vista, já o disse aqui, creio que ele fez o procedimento que devia ter feito, mas é incompreensível que possa pôr umas condições a um que não põe a outros, visto que o Presidente não escolhe por partidos ou por obediências partidárias, mas pela sua relação com a Constituição, como Presidente da República. E esse fracasso foi muito notado. Muito notado. Eu acho que dá uma marca de que, numa crise, o Presidente tornou-se pouco confiável. Ou seja, ele podia tornar-se um fator de agravamento da crise no contexto dos meses de outubro, novembro e dezembro. Mas isto tem a ver ou não com aquilo que dizia há pouco o António Vitorino, esta obsessão pela estabilidade, pela imagem do país lá fora, por aquilo que os mercados olham e veem do que estamos a fazer. Poderá ter a ver com essa obsessão, Pedro Santana Lopes? Pode ter a ver, de facto, pela estabilidade, pela imagem da União Europeia. Este foi um momento muito difícil para Cavaco Silva. O António Bagão Mas claramente exagerado, na sua opinião? Desproporcionado ou não? Sim, houve ali num discurso de Cavaco Silva em que ele fala ao país sobre aquilo que são as suas intenções ao referir-se à hipótese da coligação de esquerda, pronto, é que ele quase faz um apelo aos deputados, pelo menos antes de ter mandatado o Dr. António Costa, aí foi um momento exagerado e que não fez sentido. Agora, veja, Cavaco Silva teve este paradoxo de sair de Belém com um governo apoiado por uma coligação inédita à esquerda. O Cavaco Silva, nas suas raízes, claro, já fez uma alusão, pronto, tenho uma leve ideia da sua gênese política, isto está nos antípodas da sua maneira de ser. Foi violentá-lo enquanto ser humano, agora, como Presidente da República, obviamente, deve essa leitura à Constituição, mas é curioso, Cavaco Silva é um personagem, eu gostava de sublinhar esta nota neste balanço.
todo este tempo Cavaco Silva foi sempre em aliança política, desde 85, desde 80, quando foi Ministro das Finanças Sá Carneiro, em que ele se afasta da candidatura de General Soares Carneiro. Cavaco Silva faz todos estes 20 anos em aliança expressa ou tácita, explícita ou implícita com o General Ramalhantes. É um dado muito curioso. Porque em 85, quando ele ganha as eleições com maioria relativa, é quando o PRD tem 18%. E o PRD depois viabiliza o seu governo até um dado momento. E depois Cavaco Silva ganha com a maioria absoluta. E viu-se, Ramalhantes depois foi presidente da Comissão de Honra de Cavaco Silva para a presidência, presidente da Comissão de Apoio, e Ramalhantes não é só ele. É um ex-presidente, mas representa também uma corrente, se quiser, política ou militar na sociedade portuguesa significativa. Homens como o General Rocha Vieira, outros, Ramalhantes em tempos teve a sua ligação ao Grupo Melo Antunes, ou seja, Cavaco Silva, apesar de tudo, dos excessos que se lhe apontam, é um homem da real política. Eu nunca conheci ninguém tão realista politicamente, pois podia errar, mas com o sentido, onde é que eu ganho? Está a ver? Eu vou por aqui, mas ao mesmo tempo, não estou a pôr com isto de lado os seus princípios, os seus valores. Depois, às vezes tinha contradições. Sendo que era apontado como um homem que raras vezes tinha dúvidas ou nunca se enganava, mas a verdade é que também dizia que todos os cenários tinham sido estudados pela Presidência da República e, de repente, o cenário que acabou por se afigurar... Foi outro. Esse não estava certamente pensado. Esse não. Mas deixa-me lembrar mais um ponto da história de Cavaco Silva. Este como Primeiro-Ministro mostra como é. Lembra-se da Cimeira MPLA-UNITA. Cavaco Silva para Angola, com Durão Barroso como Secretário dos Estrangeiros, é o homem que, sendo a UNITA mais ligada, muitas vezes, a partidos mais à direita, faz o acordo, primeiro a Cimeira de Bicesse e depois faz a cooperação realista com a MPLA e pondo a UNITA de lado. Cavaco Silva, de facto, é esta personagem que, ao mesmo tempo que faz Maastricht, a adesão à União Europeia, o Sistema Monetário Europeu, mas depois, com a CPLP, ele vai para os partidos de inspiração marxista, ou na altura vinham tempos de ligação mais preferencial a Moscovo, ainda antes da queda do Muro de Berlim. Cavaco Silva sobe ao poder quando ainda não havia televisões privadas. E quando alguns partidos ainda diziam que era reacionário haver televisão privada. E é Cavaco Silva que faz a revisão de 89, ali democratizando a Constituição Económica, e que também faz essa abertura. Mas, ao mesmo tempo, privilegia em África esses partidos. É um homem muito complexo. Eu gostava de dizer que considero que ele tem um manifesto sentido de Estado. E é um homem que procura ser muito responsável. Pois se engana, ou se não se engana, até que ponto é construído, estou um ponto de acordo. Ele construiu-se a si próprio. Ele não é um político à partida, digamos assim. Ele constrói-se, de facto, como político. E é extraordinário, depois, todo o progresso que ele faz. Eu lembro dele em 81, 82, depois de Sá Carneiro morrer, ele a lutar contra Francisco Balsemão. Era outra pessoa. Agora, mas aí na guerra política, a azelice política não desapareceu. Mas na forma como fala para as pessoas, doutor, está a ver? na forma como fala para as pessoas, na forma como chega às pessoas, como há pouco falava o Francisco Louçã, nesse aspecto fracassou. Ou não? Houve vários não momentos... vou falar mais, queria só dizer isto, mas durante muito tempo disse que ele foi tão mau como presidente, que eu não estou de acordo, e já disse em público que não votei nele em nenhuma das duas vezes, mas que não poderia haver outro presidente da chamada direita, ou do centro-direita, ou do PSD. Mas acabou por lhe suceder Marcelo Rebelo de Sousa, por muito que Marcelo tenha dito que é a esquerda da... Mas são certamente diferentes, pelo menos ao nível do estilo de que falava, há pouco. Este presidente não soube ou não conseguiu, não foi capaz de comunicar corretamente às pessoas as suas decisões. Foi Acha que as pessoas não o entenderam? Foi bastante. Eu não estou a referir apenas aos mandatos como Presidente da República. Sim. Desde logo como candidato a Primeiro-Ministro e quanto líder do PSD, eu acho que ele foi como é que é dizer, um presidente, ou neste caso um Primeiro-Ministro, antissistema oligárquico. Ele aliou-se mais às pessoas do que propriamente às estruturas oligárquicas. E neste segundo mandato, sobretudo, que foi o mandato mais complicado? Sim, este foi. Mas também é preciso reconhecer o seguinte. Em primeiro lugar, eu há pouco disse que Cavaco Silva foi o primeiro presidente economista, foi o primeiro presidente que não era de esquerda, mas também foi o primeiro presidente que verdadeiramente esteve confrontado com uma crise de envergadura brutal e com a concretização real da forte limitação da soberania portuguesa. Anteriormente, nenhuma destas situações tinha acontecido. E essa forte limitação da soberania portuguesa,
não só pelo Tratado Orçamental e outros tratados europeus, mas pelo facto de termos tido aqui os credores internacionais, por via da Troika, gerou em Cavaco Silva uma tentativa de fazer convergir, enfim, através do seu sentido de Estado e do seu patriotismo, que são indiscutíveis, uma ideia de juntar a estabilidade com alguma preocupação de justiça social. Por exemplo, quando ele disse que estávamos numa espiral recessiva, e foi sobretudo o economista a falar, E falava também da situação explosiva. com a situação explosiva relativamente à situação social das pessoas, dos desempregados, das pessoas mais pobres. Ele também, é preciso dizer, a minha opinião, evidenciou aquilo que eu acho que ele sempre foi, uma pessoa com preocupações de justiça e de realização pessoal, justiça social, peço desculpa. Eu acho que... Mas alguns momentos em que os Sim. discursos saíram um pouco ao lado, e agora falando da avaliação da Troika, aquele em que ele diz que penso que foi uma inspiração da Nossa Senhora de Fátima, é o que a minha mulher diz, entre outras situações que na altura, como sabem, foram alvo de chacota pública, como as vacas que sorriam, as cagarras, tudo isto. Digamos que havia momentos em que o Presidente se transformava em algo irreconhecível, no sentido em que já não era, perdia o tal sentido de Estado. Isso alguma vez o deixou um pouco chocado ou não? Vou dar a minha explicação, interpretação, se quiser, muito pessoal e enfim, até peço desculpa se estiver errada, porque é muito pessoal. Eu acho que Cavaco Silva foi sempre um político muito... peço desculpa, by the book, ou seja... Muito certinho. Muito certo e pensa com rigor, os seus modelos muito bem estruturados. Eu, por exemplo, fui Conselheiro de Estado durante o segundo mandato, obviamente não posso revelar o que lá aconteceu, mas percebia-se esse estudo exaustivo dos dossiês, como certamente nenhum Presidente da República o terá feito, julgo eu, até a tentativa de procurar encontrar compromissos, tudo isso funcionou sempre muito bem. O problema de Cavaco Silva, na minha opinião, é quando saía do by the book. Tinha que improvisar completamente. E aí é próprio das pessoas que são rígidas. Todos nós, nesse aspecto, vai haver uma distinção muito clara com Marcelo Rebelo de Sousa, que tem essa que capacidade. tem exatamente a capacidade de até estar melhor na ideia do improviso e da capacidade E da comunicação pura, e da comunicação. pura e dura, não é? Nós estamos mesmo no final para agora os próximos tempos. Não vamos abordar agora Marcelo, a partir de amanhã falaremos dele, mas em relação a Cavaco Silva, uma ronda final por todos. Já sabemos que ele irá escrever as suas memórias, não sabemos o que é que ele irá dizer, se poderá dizer aquilo que não disse ou que não quis dizer nestes últimos anos. Quererá ele continuar a influenciar de alguma forma a política portuguesa ou de que forma poderá fazê-lo, começando com António Vitorino? Não faço a mínima ideia, não tenho... O que é que espera? Eu acho que ele não ficará calado, de certeza absoluta. Terá um período de nojo, que a prudência aconselha. Nós vamos ter agora um período de descompressão, com o Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República, portanto vai ser durante algum tempo o anti-Cavaco. Depois um dia descobrir se apenas afetos, se os afetos chegam para exercer a função de Presidente da República. Com graça. Com graça, sem dúvida. E de uma pessoa que tem graça, de facto, tem graça, espontaneamente. exatamente, é nesse sentido. Mas eu acho que Cavaco continuará a ser, para muitos portugueses, uma personalidade de referência. De referência, Mesmo claro. que hoje haja uma grande acrimónia, o tempo também ajuda a resolver esses problemas. Basta lembrar-nos como é que ele saiu de Primeiro-Ministro. Isto é, a maneira como o professor Cavaco Silva saiu de Primeiro-Ministro não foi exatamente com cantos de ossanas. E até houve no PSD muita gente uns que suspiraram de alívio e outros que até acharam que ele não se tinha oferecido para a presidência da República e que só foi muito empurrado porque pensava mais nos seus interesses pessoais do que nos interesses do partido. E depois elegeram-no durante 10 anos Presidente da República. Portanto, o tempo ajuda a resolver essas pequenas pedras no sapato. Ele tem essa convicção, já o disse de resto, que o futuro lhe irá fazer justiça a estes dois mandatos, quando eventualmente se souber
mais em profundidade do eventualmente o que é que aconteceu. Francisco Louçã, nota final do que espera? Deixe-me só registrar um desacordo, enfim, há alguns nestas opiniões que nós temos. Eu creio que Cavaco Silva foi um homem que construiu a oligarquia portuguesa, não tem a visão que o Bacão Félix apresentou. Eu creio que era, historicamente, acho que, na minha opinião, acho que não é possível ver a emergência de América Morim para o papel que hoje tem na economia portuguesa. Eu estava a referir à oligarquia político-partidária. Sim, bom, mas isso está bem. Mas não a oligarquia Sim, social, a que sim. pesa Belmiro de Azevedo ou América Morim são indissociáveis deste período. O que é que vai acontecer depois? Eu creio que António Vitorino tem razão, ele saiu muito mal de primeiro-ministro, perdeu as eleições, perdeu por causa disso, com uma diferença significativa para Jorge Sampaio, que era uma figura consistente e que mobilizou um campo muito amplo, mas não estava muito seguro que lhe pudesse ganhar, digamos, um ano antes não se poderia saber. Agora, mas depois voltou. Pode-se voltar outra vez? Não. Até por uma razão. É que Marcelo Rebelo de Sousa vai ocupar por inteiro, durante bastante tempo, uma vida política que muda até pelas circunstâncias do governo e da relação com a Presidência da República, pela sua própria forma de ser, pelo contraste imenso que o beneficia em termos de popularidade e, portanto, quanto mais ocupar o espaço Marcelo e quanto mais beneficiar pelo contraste cultural que ele traz, mais se apaga a imagem de Cavaco Silva. Ele voltará, enfim, exprimir-se-á como uma figura tutelar, mas é isso. Nota final para aqui os homens à minha esquerda, mas à direita, da minha direita. O silêncio é de ouro. O silêncio é de ouro, não há expectativa. Não, o que é que não, gostaria, não estou a diga-me falar. só, confesse-me só, Dr. Bacão Félix, o que é que gostaria de saber, o que é que gostaria que ele pudesse vir a desvendar, algo que não tenha ficado claro para si, algum momento em especial? Gostaria de perceber um pouco melhor. Que referiu há pouco da situação de acusação de falta de lealdade institucional por parte, quando da questão do PEC 4, acho que é uma questão que devia ser mais Ou sábado. Mais esclarecida. Ou sábado. Eu voto no sábado à noite, decididamente. Saturday Night Fever. Para fechar. Eu acho que Cavaco Silva vai falar, vai escrever, não se vai recandidatar, mas veja só uma nota. Ele, em obediência a essa sua maneira de ser, a sua estrada real política, ele já estava a caminhar de uma grande distância para alguma proximidade institucional com o governo de António Costa. Está bem porque estava de saída, mas Cavaco Silva é capaz disso. Eu teria muita curiosidade em ver, se ele fosse presidente do próximo ano, como é que ia correr. E agora vamos ver quantas, como é que se diz? Catarras? Cagarras é que vai haver nos anos que aí vêm. Vamos ver. Lá está, são selvagens. Exatamente. Cantarão melhor. Muito bem, meus senhores, agradeço a vossa presença nestes breves, mas intensos 40 minutos em que falámos sobre os 10 anos de Cavaco Silva e até um pouco mais, recuámos um pouco mais até ao início da caminhada neste percurso da política, que já é longo. Fica por aqui o debate. Amanhã lembra o dia em que Marcelo Rebelo de Sousa toma posse. A SIC Notícias abre uma emissão especial logo a partir das 8h30 da manhã. Teremos também o essencial deste dia no Primeiro Jornal, no Jornal da Noite, na SIC. Vamos estar em todos os locais por onde vai passar o programa de posse do novo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa assume o cargo 45 dias depois de ter sido eleito. Muito boa noite.